Atenção! As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Com uma pequena doação para apoiar o canal, você terá acesso ao canal privado do Telegram com os treinos livres, classificação e corrida da Fórmula 1. Também terá acesso às classificações e corridas da Fórmula 2. Acesse o primeiro link do comentário fixado ou escaneie o QR Code. Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial de como acessar o grupo privado do Telegram no segundo link do comentário fixado. Vambora, vamos nessa, estacionamento tá todo direitinho, tudo bacana, o helicóptero vai se aproximando do circuito de Hungaroring, na cidade de Mogyorod, a 19 quilômetros da capital Budapeste, sede da 11ª etapa da temporada, pela 38ª vez, o Grande Prêmio da Hungria de forma consecutiva, desde 1986, a Fórmula 1 que já passou pelos destinos Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Azerbaijão, Miami, Mônaco, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, e chega finalmente na Hungria, circuito que tem 4.381 metros, 55% da volta com o pé colado no acelerador, são 14 curvas, 7 para a esquerda, 7 para a direita, uma elevação de até 34 metros ao ponto mais alto da pista. É um circuito que amanhã, onde será disputada a corrida, essa é a gama de pneus mais dura, a gama de pneus mais macia, exatamente para essa pista da Hungria. O branco é o duro, o amarelo é o médio, o vermelho é o macio. E aí a gente vai agora explicar mais uma vez para aquele que não acompanhou os treinos livres. Eles resolveram fazer uma classificação diferente, implementando um novo modelo de classificação. Nesse momento, a temperatura ambiente na casa dos 26 graus, 45 graus a temperatura da pista e 33% a umidade relativa do ar, o vento na direção sudoeste a 6,1 km por hora. A classificação vai ser o seguinte: todo mundo, os 20 carros, vão sair com pneus duros na primeira parte no Q1. E aí vão passar os 18 minutos com pneus duros. Não pode haver troca para nenhum tipo de composto. Olha a explicação exatamente aí. Isso é uma classificação e uma determinação da FIA. Duro no Q1, depois no Q2 os 15 que avançarem vão para pneus médios e os 10 que avançarem para a disputa da pole e das 10 primeiras posições vão com pneus macios. O quanto isso pode bagunçar a classificação, Felipe Jafar? Bastante, né? Eles nunca passaram por uma situação dessa. O mais importante é saber, como a Mari que chegou a comentar, será que a Red Bull se preparou bem para ser rápido com o pneu que eles não vão usar na corrida, que seria o pneu macio? Né? E como é que os outros carros vão se comportar no Q1, por exemplo, com o pneu que eles sempre usaram, sempre pensaram nesse pneu para a corrida e mal utilizaram nos treinos, que eles não têm muito desses pneus disponíveis. Então vai ser um tiro no escuro para algumas equipes, pode ter alguma surpresa sim. Muito bem, a gente viu de novo a informação ali, o GP da Hungria, Reginaldo, está já acertado até 2032. Eu estou gostando muito disso, que as renovações estão sendo mais do que 5, 6 anos, aí uma renovação até 2032. Isso é muito bom, né, Reginaldo? É muito bom e é muito importante a existência de um circuito como o da Hungria, em meio a tantas pistas velozes que é nessa fase do campeonato, nessa fase europeia do campeonato, porque é um circuito técnico que exige um comportamento diferente dos pilotos, exige um acerto diferente do carro. Eu acho que avalia muito bem a equipe e o piloto. Campeonato Mundial que tem Verstappen 255 pontos, 99 à frente do seu próprio companheiro de equipe Sérgio Pérez com 156. E os demais você vê Alonso, Hamilton, Sainz, até o Logan Sargent, os que marcaram pontos. Está aparecendo o De Vries ali ainda, mas o De Vries está fora. Quem está no lugar dele é esse carinha aí. O número 3 está de novo estampado no bico de um Fórmula 1. É o número de Daniel Ricciardo, que agora se junta à equipe AlphaTauri. Aí o Campeonato Mundial de Construtores, 411 pontos contra 203, são 208 pontos de vantagem, mais que o dobro da Red Bull em cima da Mercedes. Depois Aston Martin, Ferrari, McLaren, Alpine, Williams, Alfa Romeo, Haas e AlphaTauri são as equipes também que pontuaram. A AlphaTauri é a última colocada com apenas 2 pontos marcados. Menos de 30 segundos para a abertura do box. E teremos 18 minutos para os carros, para as equipes, para os pilotos poderem se garantir no Q2. Você conosco ligado na classificação aqui na Band, uma saudação especial para você em qualquer ponto do Brasil, acompanhando a nossa transmissão através da TV, através do aplicativo Band Play no Band Esportes, a transmissão exclusiva ao vivo da Fórmula 1 é a classificação para o Grande Prêmio da Hungria. O recorde oficial é de Hamilton, com 1:16.627. O extraoficial também é de Hamilton no Q3 de 2020. Ele marcou 13.447.
E agora temos a luz verde, temos uns 18 minutos. Na regressiva são 11 da manhã, horário de Brasília, 4 da tarde, horário de Budapeste, horário de Mogorod. E fica pertinho da capital húngara. Lembrando que eles já usaram um jogo de pneus duro em algum momento entre ontem e hoje, a maioria dos pilotos. Só que eles só têm 3, ou seja, agora eles têm 2. E esse daí que eles estão no carro mais um. Só que eles têm que correr com esse jogo de pneu. Então, e o que muitos falam, serão duas paradas, e 2 paradas que é onde você vai ter que fazer 2 andadas, pelo menos com pneu duro. Ou seja, esse pneu aí, o problema é você acabar com ele numa classificação, você dá uma travada, bloqueia, enquadra esse pneu, estraga ele, pode ser um problema para a corrida. A ideia é dar uma volta rápida ou 2 com esse jogo e guardar ele para usar amanhã. Muito bem. Torcedor da Ferrari com a bandeira da Finlândia ali. Fala, Regis. Isso é possível para as equipes grandes, né? Certamente vão fazer isso. Mas tem muitas outras que vão estar lutando aí para passar, porque 2 é qualquer forma. Ou seja, quando eu falo que o Hungaroring é um ótimo lugar para avaliação de piloto e equipe, simplesmente pelo fato de que durante 10 segundos apenas na volta, os carros estão em reta. O restante do tempo estão em curvas, assim como você está vendo. O tempo todo mudança de direção, esquerda, direita, e freada e reaceleração, que é muito importante. Isso estressa demais o pneu, né, Regis? Sim, estressa o pneu, estressa o piloto e deixa o engenheiro, às vezes, maluco. Muito bem, já foram para a pista o Pérez, o Gasly, o Ocon, o Norris, Bottas, Stroll, Joe. Fala, Felipe. A gente precisa ficar atento aí, ó, o Verstappen, por exemplo, o Sérgio Pérez abriu a primeira volta, talvez eles deem 2 voltas lentas, que eu acho que é o que está acontecendo com ele, talvez, para ganhar temperatura mais lentamente nesse pneu aí, quer dizer, já é uma característica diferente. Para deixar o pneu no ponto. Exatamente, precisa abrir a volta com o pneu na temperatura ideal. Então, talvez já uma estratégia a gente começa a ver de eles darem a primeira volta que seria já rápida, essa volta mais lenta, para ir na outra ele dar uma volta rápida. Sérgio Pérez, que está sob uma pressão incrível e em função dos resultados que não tem vindo, e principalmente ontem, que ele bateu logo no início com 3 minutos do TL1, ele acabou batendo o carro, ficou fora do TL1 e depois voltou para o TL2. Vamos um pouquinho com o Pérez. Temos 15 minutos para o encerramento. Você está acompanhando o Q1, é a classificação ao vivo aqui na Band. Pérez tem o melhor segundo setor, não mais o Bottas tem o melhor primeiro setor. O Pérez passa, primeira volta dele, 19,292. Vem aí o Daniel Ricciardo, fez a 13, vai apontar aí para 14. Tsunoda faz 1,2451. E o Ricciardo faz 1,2807. Vamos lembrar que a referência nesse Q1 do ano passado é 1,18,374. Bottas, que tem o melhor primeiro setor, vem também para completar sua volta. Valtteri Bottas passou o Stroll, 1,20. Bottas assume a ponta, 1,18,818. Temperatura da pista 44 graus, talvez justifique essa... Ontem estava muito frio, era onde eles estavam falando dessa segunda volta de preparação, não deram agora, eles já foram para a primeira volta rápida dentro desse pneu duro. A temperatura está a mesma, Felipe, do que esteve de manhã, 44 graus, mas a tendência agora é que ela fique mais fria, porque estamos chegando no decorrer, assim, quase para o fim da tarde, 4 da tarde, horário local, agora são 4 horas e 4 minutos. Verstappen tem o melhor terceiro setor. Verstappen pula para segundo, ele fez 1,18,8. Agora é a vez de Nico Hülkenberg. Teve gente na internet brincando que o cabelo do Hülkenberg agora tá louro. Ele estava parecendo o Ken da Barbie, agora que a Barbie está em voga, né? E também parecendo o Roger Guedes. Aproveitar e mandar um abraço pro Yuri Alberto, que tá sempre ligadinho aqui, centroavante do Corinthians, que gosta muito de Fórmula 1 e tá sempre ligadinho aqui na transmissão. Vamos ver o Hamilton. Aproveitar e mandar um abraço pro Yuri Alberto, que tá sempre ligadinho aqui, centroavante do Corinthians, que gosta muito de Fórmula 1 e tá sempre ligadinho aqui na transmissão. Vamos ver o Hamilton. Foi o mais rápido o Hamilton no TL3. Ele já está 2 décimos acima do tempo do Bottas.
Ainda não tem tempos. O Hamilton, o Russell, o Albon, o Magnussen, o Sargent. O Hamilton vem para marcar sua primeira volta rápida agora. Ele passou e já deu um pulo. Foi para terceiro. 1:19.184. Agora é a vez do Russell passar fazendo 1:19.0. Desloca o Hamilton para a quarta posição. Fica em terceiro o britânico George Russell. O que houve aí com o Magnata? Ah, excedeu o limite de pista na curva 5. Onde é que foi o Magnussen? Ó? Deletada a volta dele. E a briga interna de Tsunoda e Ricardo, que muitos querem saber. Tsunoda começou melhor, com 20.4 contra 20.8, 4 décimos, é uma diferença grande. E apesar de todo o retrospecto, o Ricardo está na corrida número 233, é natural isso. O Ricardo tem que pegar a mão do carro, tem que se reacostumar com a Fórmula 1 e principalmente o carro da AlphaTauri, que não é um carro bom de guiar. Não, é o pior. É um dos piores, ele entra para um dos piores carros do grid, só que assim, a referência dele é puramente Tsunoda. Isso eles estão fazendo, né, um dos motivos da entrada do Ricardo é para medir os dois, o Tsunoda também. Né, porque será que o Tsunoda, se continua andando da mesma forma que ele estava, né, andando bem à frente do companheiro de equipe, ele leva ele tem o passe dele levado para cima. Então tem uma briga grande aí, apesar de eles estarem lá atrás do grid. Alexander Albon deu um pulo, Sargent também. A Williams parece um bom carro para essa corrida, hein? Parece um bom carro para essa pista estreita e lenta da Hungria. Sargent vai para 12º e o Albon é o 8º colocado. Andou bem em todos os treinos livres, né? Aí o canadense Lance Stroll. Aliás, desculpa, é o Russell que está deixando passar ali o Lance Stroll. Stroll está na 17ª posição, deu uma volta lenta ainda em 1:20. Vamos ver se melhora o canadense da Aston Martin. Contorna a curva 14. Deixa o carro rolar um pouquinho, pula para 12º, fica numa posição não tão confortável assim. O Ocon está na zona de risco ali, Rigi, o 15º. O Bottas melhora o tempo, mas você vê que, de fato, a Aston Martin não está indo, não tá andando o que tinha que andar, né? Você vê o Stroll e o Alonso com a mesma dificuldade, embora o Alonso tenha subido para 5º agora, mas ainda bem deletado também a volta do Piastri, mas ainda bem atrás, bem inferior ao que o próprio Alonso esperava. O Sainz está na zona de corte, o tempo a ser batido é 1:19.793 para entrar na bolha dos 15 que vão avançar para o Q2. No Q2, pneus médios. Volta do Albon também foi deletada, 1:19.3. Excedeu o limite na curva 4. Outra volta deletada, agora do Sargent. Falei dos dois carros. Voltamos os dois para trás. Olha dos dois ali, estão sem tempo. Os dois com voltas deletadas. O carro do Joe também deletado. Engraçado que durante os treinos a gente observou, não pareceu tanto carro fora da pista, né? E agora na classificação, claro que está sendo cumprindo com rigor a determinação, né? Os dirigentes, os diretores de prova, mas a gente não viu tanto carro deletando volta assim, né? O que talvez ajude a isso acontecer é eles entrarem pela primeira vez com um pneu duro na classificação, que escorrega muito mais, ó. Então joga para fora mesmo, mas essa aí foi um pelinho, hein? Albon. E realmente está escorregando muito mais do que o normal para eles, né? Então talvez isso esteja ajudando a ter mais voltas deletadas. O Sargento, olha o Sargento aí. Passou um pelão. O Sargento passou fora ali. E aí foi a volta do Piastri. De dentro do carro, e isso que é chato, você vê que o piloto fica na dúvida se ele saiu ou não, ele não tem essa visão, e é isso uma das coisas que os pilotos reclamam. Até porque tem que levar no limite máximo que ele puder. Exatamente, e se ele nem enxerga qual é o limite, ele precisa trabalhar com... Let's stay calm, but come on. Ele falou, ó, vamos ficar calmo, mas... Vambora. Não, ele falou, tipo, o que tá acontecendo? Um calm de tipo assim... E aí, o que tá rolando aqui? Mas talvez o carro... O Leclerc tem 12º, né? Ele tá querendo alguma coisa a mais do que o Leclerc. E o Verstappen agora faz 1:18.6. 1:18.6. O Albon agora consegue uma volta em 8º, 1:19.1. Vamos ver se ele deletou ou não essa volta. E o Daniel Ricciardo, que tá na última posição. O Leclerc é 13º, o Sainz é 9º. A comparação aí do Ricardo com o Tsunoda.
o tempo a ser batido é do Hülkenberg. Por isso que você vê esse tempo aí do Hülkenberg, 19,5, ali sendo comparado ao tempo do Ricardo. O Ricardo tem que bater esse tempo do Hülkenberg, que é exatamente o tempo do tempo de corte. Só que o Ricardo quer bater o tempo do Tsunoda, ele não tá nem aí para onde ele vai largar, viu, tô achando. O Tsunoda tá bem mais rápido. Agora o setor do meio bem melhor, muito boa volta. O Ricardo deu um pulo espetacular, 1,19,0 Boa volta do Ricardo. Muito boa volta, ele fez o setor 1 ruim, pior do que ele mesmo já tinha feito e pior que o Tsunoda. Aliás, melhor que ele já tinha feito, mas pior do que o Tsunoda. Só que 2 e 3 muito bem. E o Tsunoda agora responde pro Ricardo, tô aqui, sou o mais velho da equipe, hein? É. Tsunoda faz um bom tempo, 1,18,9. Mas mais do lugar que está o Tsunoda em quarto, onde está o Ricardo em oitavo, é a diferença entre eles, que não é muito grande. O Ricardo, tudo bem, largar atrás do companheiro de equipe, tomar 1,5 décimo, 1 décimo, até 2 décimos quase, ok. Tomar 4 décimos, meio segundo, que era o que acontecia na McLaren, né, o que vinha acontecendo com ele, aí complica a vida dele. Faltando menos de 7 minutos para o encerramento. Alexander Albon, o 10º colocado. Pintura bonita do capacete do Alexander Albon. O Ocon, vencedor, aí 2 anos atrás, está saindo só agora para a primeira volta dele, faltando 6 minutos. Talvez seja uma questão de economizar pneu. É, exato, provavelmente, Regi, porque ele tem um jogo de pneu só. Então ele falou, vamos ter um jogo disponível, vamos deixar para sair no final, que é a hora que a pista está mais emborrachada. Na zona de corte está Charles Leclerc, 15º colocado. O Ocon está melhorando o tempo, para pelo menos desgarrar ali dessa posição incômoda que ele se encontra, que é o 19º lugar. Vencedor da prova de 2021, Esteban Ocon. Gasly tem o melhor primeiro setor. Verstappen tem o melhor tempo do Q1, 1,18,658. Bottas está 1 décimo ali atrás. Ó, tempo bom mesmo, levando-se em conta o carro, é esse do Bottas. Tanto que você vê o Joe lá em 13º. Esse do Bottas ele garante no Q2. É a surpresa, a maior surpresa até agora aí é o Bottas. Vamos ver o Ocon. Ele sobe agora, é 4º colocado, 1,18,8. O Gasly deve pegar o mesmo caminho aí, né? Gasly vem muito bem. Vamos ver a passagem do Gasly? Ixi. É isso aí. Passou segundo, 1,18,7. Na zona de corte está o Guan Yu Zhou. E a Ferrari? Leclerc está fora por enquanto, faltando 5 minutos. Aaron Pilgrim, que é o chefe técnico ali da Alpine. Você vê que os adversários estão todos contribuindo, né, para esse sucesso da Red Bull. Se há uma pista que eles que a Red Bull poderia ser batida, por exemplo, por Aston Martin, por Ferrari, a gente está vendo que as equipes, as adversárias possíveis estão caindo, não estão progredindo. Você vê que o momento importante do Leclerc, vão acompanhar essa volta, porque assim, se ele erra essa, eles foram pro lado conservador. Porque se ele errar agora, ele tem tempo de dar uma outra volta. Então ele não deixou de ir para ser o último, que é o que eles normalmente fazem, porque ele não está garantido. Então está jogando mais pro lado da segurança. Mudança rápida de direção, né? Ele já faz logo o melhor trecho. Você vê como essa pista é traiçoeira, né? Um pouquinho o acerto. Agora há pouco ele estava com medo, já dando uma bronca mais ou menos na equipe. De repente ele faz o melhor trecho. Um pelinho a mais, um pelinho a menos, faz uma diferença incrível nessa pista. Ficou no limite ali o Charles Leclerc. Tem o melhor primeiro setor. Vamos ver o segundo setor do Leclerc. Ele tem que se cuidar com o limite, que a volta é boa. Ele está bem, hein? Quase meio segundo. É o tempo do Guan Yu Zhou que está sendo comparado. E agora Pérez faz 1,18,3. Checo Pérez. O quê? Rapaz. Como é que fala o quê em chinês, hein? 1,18,143 em chinês, Guan Yu Zhou. Leclerc vai lá perto, Leclerc. Leclerc terceiro, 18,4. Tô gostando desse negócio de pneu duro, hein? Stroll. Estrolou ali na 7ª posição, 18,7. Pode bagunçar um pouco, viu? Alonso, Essa quarto. nova regra. Eu acho que sim, Regi. Olha o Hamilton.
Tá lá para baixo. Hamilton em 17º, faltando menos de 3 minutos. Sainz também está fora, hein? E o Albon na zona de corte. Estamos da carona do Carlos Sainz. Norris sobe para segundo. Joe, Norris e Pérez, os 3 primeiros. Vamos ver a passagem do Sainz. Ele descola e vai para a 4ª posição. Uma à frente do Charles Leclerc. O Hamilton saiu do box agora. E o Norris acho que deletou, que ele caiu para 10. Deletou a volta do Norris. Ele voltou o tempo anterior. A volta foi deletada por limite de pista excedido ali pelo Lando Norris. Ó, vamos mostrar agora. Ah, foi uma traseiradinha que ele deu ali. Mas nos dá a impressão do cockpit que não aconteceu nada, né? Que ficou na pista. A né? visão dele, ele fica na dúvida mesmo. Ó, agora a gente vai ver. Aí saiu, não. Essa aí dele. Foi claríssimo. Ele saiu de traseira antes, acabou jogando ele para fora. Não é que ele quis abusar o limite. E essa curva 5 é que é a mais crítica, né? E vamos ficar esperto com esses 2 carros da Mercedes, porque assim, o Hamilton, no caso agora, ele vai abrir a volta. Se ele passa o limite de pista, se ele dá uma erradinha, tá fora. Foi 20º na primeira sessão de treino livre, 16º na segunda e primeiro. Fez 1:17.811. E ó, já no terceiro treino livre. Olha o tráfego que tá agora nesse momento. Tá tenso já o negócio para ele, porque ele pode... O pneu vai caindo a temperatura, é aquele problema que a gente já cansou de ver. Tá no momento, ó lá, daí passa o Hamilton, isso aí vai complicar a vida do Hamilton. O Hamilton praticamente puxou o freio de mão ali. E ó, 1 minuto, eles estão tranquilos para abrir a volta, só que ele tem que abrir uma volta limpa. E torcer para ninguém na frente fazer lambança também, né? E não deixar a temperatura do pneu cair, que é o que vem acontecendo. Menos de 1 minuto, Hamilton vai para a volta tudo ou nada. Como dissemos aqui, foi o mais rápido. Você viu ali 1:17.3 no TL3. Está correndo o risco de ficar fora do Q2. Albon, Hamilton, Hülkenberg, Sargent e Magnussen estão na zona de corte, na zona de eliminação. Vamos levar em conta que, claro, exatamente o Joe já passou a referência que era o tempo do Q1 do ano passado, mas todos de pneu duro. E em estando de pneu duro, se o Hamilton agora fez um bom primeiro setor, se o Hamilton, não, primeiro setor não, mas isso em comparação à zona de corte, né? Exatamente. E é o tempo do Russell, que é 1:19.0. O carro que não andar com pneu duro vai se comprometer na corrida também, porque esse pneu vai ser importante na corrida. O Norris agora é o cara da zona de corte, 1:18.9 é o tempo a ser batido. O Russell vai muito mal. Trecho 1 do Russell, 2 décimos pior que do Hamilton, que não foi muito bem. O Hamilton tá melhorando o tempo dele, vai subir, mas não é aquelas maravilhas não, vai subir pouco. O Verstappen foi para segundo, o Hülkenberg pulou para o 8º e o Hamilton veio para completar a volta. O cronômetro já está zerado. Teve um pouquinho de dificuldade ali na 14. Vamos ver o Hamilton, ele passa e ufa, passou para 7º ali. E o Norris 10º. E o Russell. O Russell não deu uma volta boa, tá fora, Russell. Tá fora, George Russell. 1:19.0. Um golpe na Mercedes, hein, Reginaldo Leme? Um desastre a Mercedes isso aí. Olha a cara do Tutu. Olha, e tá na cara aí que foi um problema de temperatura. O próprio Hamilton, o último setor, ele melhorou muito. Isso dá a entender que realmente foi aquecimento de pneus, porque ele começou o primeiro trecho muito mal, que é quando ele estava com o pneu frio, que ficou esperando ali livrar. Mesma coisa aconteceu com o Russell. Olha a cara na hora que cruza o Russell, bravo. Justamente por uma falta de estratégia. Isso já é uma pegadinha dessa história do pneu duro aí, entrando de cara. Pegou o Russell. E tira a foto aí que o Joe foi o mais rápido. 1:18.143. O Guanyu Joe pela primeira vez lidera uma classificação. Ele falou, não me fala que a gente está fora. Guys, could have gone any point within all that traffic, sector 3. Ele falou, com todo aquele tráfego que a gente pegou, né, dando uma meia bronca lá na galera, né? Imagine ele tá irritado assim, porque de fato ele tinha esperança, né,
Era uma corrida de esperança para a Mercedes. E para o Russell agora fica muito difícil. Seguinte, o Daniel Ricciardo passou e Tsunoda não. Eita, É. E outra Olá. coisa que eu vou dizer aqui, que I'm so estamos sorry. ouvindo os Oh my palavrões aí God. do Sargent. falando desculpa, ele passou pedindo desculpa ali, que ele cortou a pista ali, acabou errando. E sou obrigado a dizer aqui que o Fred Sabino falou no meu ouvido. A volta do Guan Yu Zhou foi de outro mundo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Olha lá, e aí todo o replay. sábado de manhã. Ó, essa briga aí que o Norris falou, quer saber? Porque tem um respeito de cavalheiros ali que você não faz isso. Você não Meio sai cortando. acordo ético, mas aquele que não é acordo- cumprido, É, né? é aquele que deveria ser cumprido. Só que como ele não quer esperar o pneu... Olha o Russell aqui. E o Russell ficando para trás, aí o pneu, a temperatura do pneu caindo, daqui a pouco passa o Norris, já complicou. O trecho 1 do Russell foi horrível, ele perdeu toda a chance dele no trecho 1, porque daí passou outro. Então ele ficou realmente desarmado aí, ó lá, e passou outro, acabou a classificação dele. Quer dizer, ele ficou de fora puramente pela falta de estratégia, de conseguir se encaixar bem ali na última volta. Agora, esse negócio de acordo, tá esquece. Não tem. Não tem, né? Não tem. Serginho, Fala, Mari. diferentemente do Lewis Hamilton, o Russell, de ontem para hoje, disse, ai, como ficou bravo, Toto, ele sempre fica. O Russell disse que estava se sentindo bem com o carro, que conseguiria imaginar uma boa corrida, né? E agora realmente vai ficar muito difícil, mas a gente não pode esquecer, né, que o Max Verstappen saiu de 10º, chegou em primeiro, o Ocon saiu de 8º e chegou em primeiro, quer dizer, tem momentos de ultrapassagem aqui. E aquele negócio todo que eu falei do Ricardo, porque o Ricardo, o Tsunoda, esquece tudo. O Ricardo falou e cravou o Tsunoda. 1/100º, mas eu acho que moralmente para ele isso aí falou muito, né? A gente tá falando que tem que ficar próximo, pelo menos. Já fez o primeiro papel dele. Vamos lembrar o que falou, como é que caiu essa história do... Por que saiu tão rápido o Nick De Vries, que aliás na coletiva dele nem o sobrenome dele falaram, só agradeceram o Nick rapidinho, já colocaram o Ricardo na parada. Mas o seguinte, ele fechou um acordo depois do México do ano passado, por 12 meses. Christian Horner, né, acertou lá com ele, viu que ele estava meio chateado, convidou ele para fazer parte, principalmente da parte de simuladores. Andou muito mal no começo. Uns vícios que eles estavam achando que ele pegou na McLaren e não conseguia tirar, foi trabalhando isso. Começou a andar bem, igual os pilotos titulares no simulador, estão mostrando de novo a bagunça aí da última curva. Na 13 já tava uma confusão danada, olha só. E o Gasly nem aí, passando todo mundo, olha a bagunça, aí complica demais. Olha lá. E ele e o Gasly, né, sem querer também, porque se ele fica também não tem o que fazer, não tinha o que fazer também. E só para concluir, o Christian Horner falou o seguinte, que quando ele sentou no carro na semana passada, lá depois do GP de Silverstone, para andar, para fazer um teste para a Pirelli, eles combinaram com o Ricardo o seguinte, se você andar bem, você topa entrar no lugar do De Vries, ele fechou na hora, vamos embora. Na terceira volta, ele tomou 1 segundo do tempo ideal dele. Na 10ª volta, com pneu novo, ele já largava na primeira fila no carro da Red Bull. Nesse momento, eles falaram, esquece, tá fechado, vamos já anunciar ele, já dava para ver o sorriso. Quer dizer, eles falaram, buscamos o Ricardo de volta. Boa. Né? Vamos ver o que acontece daqui para frente. Amanhã tem rodada dupla da Série B, às 3h30 da tarde. O Juventude recebe o Ceará. Depois, 5h30, Sampaio Correia encara o Sport Clube Recife. Série B é na Band. Ficaram de fora, portanto, o Albon fica na 16ª posição, o Tsunoda 17º, o George Russell 18º, o Magnussen 19º e o Sargento Logan Sargent na 20ª posição. E o Albon vinha de uma sequência de 4 vezes ele chegar ao Q3, hein? Certamente, no caso deles aí, o pneu duro complicou a vida deles, né? Assim como falava a Haas, que normalmente anda mal eles esperavam andar mal de pneu médio duro, porque sempre vão muito bem na classificação e na corrida vão para trás, mas não foi o que mostrou. O Hülkenberg conseguiu uma boa classificação, largando não, fazendo o 9º tempo até agora. Sensação ao contrário, o Russell é a primeira vez que ele fica fora desde o Q1. Perrengue na Band, amanhã, 8 da noite, é dia de reunir a família e garantir seu lugar no sofá, porque tem muita diversão com Tatola, Denis, Ângelo e Ricardinho. É o Perrengue na Band, o programa da família brasileira.
4 horas e 25 minutos, 11 horas e 25 aqui no Brasil. E tá tudo pronto para os 15 minutos da regressiva agora para o Q2. E eles partem. E o primeiro já é o Pérez. Pérez, Joe, Verstappen, Sainz, Leclerc, Piastri, Hamilton, Alonso, Hülkenberg, Norris, Gasly, Bottas, Stroll, Ocon e Ricardo vão disputar agora o Q2 e os 10 mais rápidos avançam para o Q3. Agora só pneu faixa amarela, só pneu médio. E você vê que o Pérez não quer dar chance pro azar, né? Porque acho que o cara mais tenso dessa classificação de todos deve ser o Pérez, que não passa, né, pro Q3, como já falamos no começo, por 5 vezes, desde Mônaco, que ele deu aquela paulada logo de cara no Q1, ele vem se arrastando aí, tendo vários problemas, quer dizer, tensão grande. Acho que ele vai passar com tranquilidade, que vem virando muito perto do próprio companheiro de equipe, o Verstappen, mas vamos ver se ele não pisa no tomate aí. Masterchef vai fazer uma viagem gastronômica para o outro lado do mundo. Culinária japonesa é o desafio dos cozinheiros. Quem vai dizer adeus para a competição? Ou melhor, sayonara. Nesta terça, 10h30 da noite, Masterchef. Faltando pouco mais de 13 minutos, estamos no início do Q2. Fala aí, Mariana Becker. E o Pérez, tu vê, ele começa o fim de semana, no primeiro treino livre ele bate, no segundo treino livre ele dá uma fritada de pneus monstruosa, quer dizer, ele tá muito instável ainda, né? Vamos ver se ele consegue se recuperar agora nesse momento de classificação, que é um momento definitivo para ele. Você viu ali no reta 7-3 para o Verstappen. Lembrando que o Sérgio Pérez, das 10 provas que aconteceram até agora, ele marcou 2 poles. Ele marcou pole na prova da Arábia Saudita, cuja ele venceu, e marcou pole também em Miami, ele chegou em segundo. Ele bateu em Mônaco e o Verstappen bateu na Arábia Saudita. E ele venceu também no Azerbaijão, mas a pole foi do Charles Leclerc. Fala bastante dessa asa aí, que é onde o ângulo da asa dianteira é maior do que a gente está acostumado nas outras pistas, porque é uma pista que tem muita curva e eles usam essa angulação bem maior aí. Faltando 12 minutos, você em todo o Brasil ligado na Band. As emoções da classificação para o Grande Prêmio da Hungria. Amanhã, a partir das 9 para São Paulo, parte da rede. E também pelo Band Play, você começa a acompanhar a nossa pré-hora com 1 hora. A largada é às 10 e às 9h30 a rede toda vai voltar, vai se juntar para acompanhar o Grande Prêmio da Hungria. Ó, ele falando informação exatamente essa. As últimas 5, e para mim esse tempo que ele fez já coloca ele. Quer dizer, a pressão era tanto que ele já falou, gente, já vamos lá, vamos fazer logo o que tem que fazer, já me dá toda a potência de motor, que eu quero entrar para esse tal desse Q3 aí que eu não vejo faz tempo. E você vê sair, e você vê, e para mim esse tempo do Pérez já tá tranquilo. E você vê a diferença de rendimento do médio para o duro, que ele fez uma volta cuidadosa, né? Ele não fez a grande volta dele. Passa aí o canadense Lance Stroll. 3 tem tempos marcados, Pérez, Stroll e Ocon. Exatamente nessa ordem. 1:17.6 para o Pérez, 1:17.8 para o Stroll, 1:18.0 para o Esteban Ocon. Logo mais tem o Beck de hoje, o Band Esporte Clube está variado. Tem o Diego Lugano numa entrevista super emocionante. A história da Rainha Marta, os índices olímpicos do Filipinho no surf e o Piu Piu, muito mais. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 12h45 com a apresentação da Kalinka Chuteu aqui na Band. O Band Esporte Clube, o Beck está no ar. Vamos entrar nos 10 minutos finais do Q2.
Olha o Verstappen fazendo um 17,2, melhor tempo do fim de semana. Melhor tempo do fim de semana de Max Verstappen no Q2. 1,17,296. O Sainz está abanando para tudo que é lá também. Olha o Norris tem o melhor segundo setor. Vamos ver o complemento da volta de Carlos Sainz. Norris pode superar o Verstappen. 17,9. Acidente envolvendo os carros do Bottas e do Stroll está sob investigação. Eu não vi o que houve. Pra mim, é aquela hora antes. Com aquela trancada lá? Todas aquelas trancadas que eles se deram antes. Mas ela tem que investigar todo mundo. Todo mundo, É. aquele, exatamente. O Norris pulou para segundo, Regina. 32 milésimos. Aí já está garantido também. Deletaram o Verstappen na volta, na curva 5, hein? Na curva 5 foi deletada a volta do Verstappen. Sorte que tem tempo ainda, né? Vai se ver. Saiu Isso inteirinho. aí é aquele que o piloto mal consegue ver realmente. E o Stroll, idem, na 12. De falar que tá muito chato esses cortes de limite de pista aí. Mas teriam que mexer na pista que vem fazendo, colocar a tal da brita no limite. E essa pista, ela por característica, ela é uma das mais estreitas da Fórmula 1. Sim. A largura máxima é 10 metros, quando a largura máxima pode ser até de 12 metros. Exatamente. Olha o Norris e Piastri, olha a McLaren. Norris e Piastri, que dupla, hein? Que dupla essa, hein? Como é bom ver a McLaren voltando, né, Reginaldo? Em a McLaren tendo um carro, como parece que vai continuar evoluindo, essa dupla era a melhor dupla, a dupla mais equilibrada e a dupla mais técnica da Fórmula 1 no momento, relativa ao carro, né? E na Hungria, McLaren, Ferrari e Mercedes têm 8 poles e a McLaren foi a que mais venceu, com 11 vitórias contra 7 da Williams, em 37 grandes prêmios da Hungria. Serginho. Mariana Becker. O Piastri foi meio que alfinetado, não sei se propositalmente ou sem querer, pelo Franz Tost, o chefe, atual chefe, ainda chefe da AlphaTauri, que disse que o De Vries talvez não tinha, ele não pôde mostrar tudo do que ele era capaz, porque ele andou em pistas que ele não conhecia muito e que ele deveria ter tido, assim como teve o Piastri, cerca de 5, 6 mil quilômetros num carro velho para ele ficar mais seguro. Mas que, de qualquer forma, ele não rendeu o que se esperava dele em Silverstone e na Áustria, que eram duas pistas que ele conhecia bem, né? Mas deu uma leve alfinetadinha aí no Piastri, mas independentemente dos 5 mil ou 6 mil quilômetros que ele tenha feito, ele mostra que é um piloto não só talentoso, mas que tem uma cabeça bastante fria e tranquila, né? O cara é campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, né? Não, e o De Vries, vamos combinar aqui, que ele não foi retirado por falta de desempenho. Isso aí foi historinha. O De Vries era um cara que estava ok. 10 corridas só que de repente surge uma oportunidade de um Ricardo que dá uma mídia danada, que todo mundo sabe, que tem esse lado que todo mundo gosta na Fórmula 1 e que anda no carro e anda muito bem e de repente eles falam, não, tudo bem, o De Vries não tá ruim, só que a gente tem um cara que vai entregar no mínimo igual, dando um retorno enorme e talvez, quem sabe, lá para frente possa até substituir o Pérez do outro lado. Então foi uma jogada, mas não foi por desmérito do De Vries não, campeão da Fórmula 2, né, campeão da Fórmula E, aí um ótimo piloto. E você vê, nas 10 primeiras pistas, ele não conhecia, nunca tinha andado em Melbourne, na Arábia, Miami e Baku, sendo que Baku com o acréscimo de ter tido corrida sprint, então só teve um treino. E ele tinha muita simpatia dentro da equipe, ele ganhou campeonatos, ganhou corridas e a equipe gostava muito. Então o Franz Tost disse que foi um momento emocionalmente muito difícil quando o De Vries foi demitido. De Vries acabou com 2 pontos marcados no Campeonato Mundial do ano passado. Ele participou de uma prova só pelo Williams e chegou em 9º. E marcou 2 pontinhos dele no campeonato. E o Verstappen parece que está sozinho na pista para fugir do tráfego, né? E justamente para fazer aquilo que fez o Leclerc na outra, ele não pode correr o risco
de não fazer uma volta. Então ele tem que ter um espaço ali que, se ele queima a pista, né, queima o limite de pista de novo, ele consiga ter uma outra chance. Então é exatamente a mesma estratégia que fez o Leclerc no Q1. Você vê quando a equipe é boa, é grande, faz a coisa na hora certa, né? Não tem nada que deixar mais emborrachar. Vamos sair com a pista livre, que é um tempo que com facilidade ele vai passar. Então vamos fazer logo. Melhor não correr riscos. Que foi o erro da Mercedes com o Hamilton. Sim. Porque assim, ele foi mais rápido hoje de manhã, foi mais rápido. Só tira, ele não precisa pegar a melhor pista. Ele tinha carro ali para estar tranquilamente no Q2. Era só soltar uma volta antes. E cometeu esse erro com o Russell também. Isa, com os dois carros, exatamente. Um risco completamente E desnecessário. o Russell acabou ficando de fora. É bom, porque a gente sempre fala dos erros da Ferrari, agora a gente fala um pouco da Mercedes Exatamente. também. O Vespa vai abrindo a volta agora, hein? Vamos acompanhar a volta do bicampeão mundial Max Verstappen. Você ligado na Band, faltando menos de 4 minutos para o encerramento. Uma saudação especial para você em todo o Brasil, ligadinho aqui na Band, acompanhando essa classificação. Amanhã, a partir das 9 para São Paulo e parte da rede pelo Band Play. E às 9h30 para todo o Brasil. Grande Prêmio da Hungria, 11ª etapa do Campeonato Mundial. E lá vem o Verstappen. Já vem vindo mesmo. Lembrando mais uma vez para todos que os pneus médios são obrigatórios no Q2. E daqui a pouquinho no Q3, só pneus macios. E para ele é bom matar isso aí logo agora, porque se ele tiver que dar outra volta com esse jogo de pneu, provavelmente é um jogo que ele vai ter que usar amanhã na corrida. Ainda está na frente do Norris, um décimo e pouquinho. Vamos ver a passagem do Verstappen. Não foi bom o segundo setor, mas assim mesmo ele vai para segundo, 17,5. Segundo e terceiro setores ele não fez bem. Ele fez uma volta assim, digamos, para garantir um tempo. Exatamente. Acho que ele fez o primeiro setor ali, a equipe já falou, ó, fica dentro da pista aí e acaba esse negócio aí. Esse aí, o Giampiero Lambiase, que é o engenheiro do Max Verstappen. Esse é o pai do Verstappen, Jos Verstappen, ex-piloto de Fórmula 1 entre os anos 94 e 2003. E o primeiro pódio da carreira do Jos Verstappen foi na Hungria em 94. Estamos revendo algumas imagens em câmera lenta. Passagem ali na zebra, o pneu deforma, o carro balança um bocado. Hoje, 4 da tarde, tem prestação de serviço e as notícias mais quentes do Brasil. Brasil Urgente, de segunda a sexta. Aliás, de segunda a sábado, sempre às 4 da tarde. E logo depois, o Jornal da Band. Agora a galera toda na pista aí. Tá aí o canadense Lance Stroll. Stroll tem 24 anos de idade, nascido em Montreal, no estado de Quebec, no Canadá. Está indo para o seu GP número 133. Ele tem uma pole e 3 pódios. Vamos entrar já no minuto final. É o Q2 e 10 apenas dos 15 avançam para o Q3. Olha, segundo a previsão deles, ainda vai baixar bem o tempo, que ponto de corte seria 17,7. Nesse momento é 18,0 do Hülkenberg. Estariam fora agora o Ocon, o Bottas, o Ricardo, o Gasly e o Stroll. O Pérez está lento na pista. O Stroll passa ali pelo Pérez. 30 segundos para o fim. E o Stroll não melhorou. Ficou com o 13º tempo, 18,1. Ele tem mais uma volta ainda, né? Tem mais uma volta. Hülkenberg. Hülkenberg, volta do Hulk, 1,17,6.
tem feito isso constantemente, né? O Ricardo melhorou, mas não o suficiente. Não o suficiente, mas ainda está em volta rápida. Guanyu Zhou, 1:17.7. E agora Hamilton vai para segundo, 1:17.4. Melhor terceiro setor de Lewis Hamilton. Leclerc na zona de corte. Sainz, uma posição acima, não mais. Agora Leclerc fora. Bottas em quarto. Os carros da Alfa rendendo muito nessa pista. Engraçado que eles não apareceram nos TLs, né? Nos TLs os carros da Alfa não apareceram. E de repente, Gasly fora, hein? E Ocon tem o melhor primeiro setor. Vai fechar. E tá fora também o Ocon? Tá fora o Ocon também. Tá fora porque já acabou o tempo. Leclerc vai fechar agora, deve subir bastante. Leclerc dá um pulo para sexto e dá aquela respirada. Vamos ver. O Sainz está fora, hein? Sainz é 11º. E o ferrarista, o pequeno torcedor, vibra ali com o Leclerc, que passa para o Q3. Estão eliminados o Carlos Sainz, o Ocon, o Ricardo, o Stroll e o Gasly. E acertaram plenamente o tempo de corte, 1:17.7. O Stroll e o Ricardo mostram que não tomou a bandeirada, mas eles estão fora já. Tô vendo o trechinho deles. O Gasly teve a volta deletada na curva 4. Essa volta de 1:18.0, mas ele já estava fora de qualquer maneira. E agora a Ferrari? Como é que fica com o Sainz? A surpresa agora, se na primeira a gente teve a surpresa grande com o George Russell, agora com o Sainz. E o tempo ali, você viu, 2 milésimos, 0.002 em relação ao tempo do Alonso, que quase que dançou também. Exatamente. Agora olha o Verstappen, ó, ele tá 21 atrás, depois é 23, 24, 25, 32, 34, é tudo muito próximo. Agora, alguém pode me explicar as alfas, por favor? Não dá. Não, mas você tem que explicar. Ou você ou o Regi. Uma pista que exige menos, digamos assim, de rendimento aerodinâmico, coisa desse tipo, que um carro não tão bom pode equiparar ali, pode se equivaler a um carro médio. How much did we miss it? 2000s only. Oh, come on. Ficamos fora. No track Por limits quanto? for anyone? Ninguém passou do track limit, né? Do limite de pista. Ficamos fora por Esperança 2.000 milésimos, eles falam por milésimos. Para você ter uma ideia dessa, você tem razão, Sérgio, de estranhar esse rendimento da Alfa, que o Joe nunca foi o Q3, foi a primeira vez. Por isso que eu pedi para vocês me explicarem. O Sainz ele ficou fora por 2 milésimos e o Alonso ainda para o Alonso, que ficou 1 milésimo para o Guanyu Zhou, quer dizer, realmente... E ficou 2 à frente do Sainz. Tá tudo, também estava no corte ali, por pouco não cai o próprio Pérez, se dá porque o Pérez ali, ó, também tá 3 centésimos de cair, quase que o Pérez não entra. Apito final, o craque Neto e seu elenco de craques chegam com muita resenha sobre futebol. Amanhã, 10 da noite, com a Lívia Nepomuceno, com a Marília Ruiz, o craque Neto com o apito final às 10 da noite, coladinho no perrengue na Band. Esse pode dormir tranquilo, ó. Alright, we'll keep building. And, we'll keep learning. Thank you. Ele falou, a gente vai continuar construindo aí, eu vou continuar aprendendo e agradecendo a equipe. Pode dormir tranquilo, 13º com esse carro aí, mandou muito bem o Ricardo na estreia, na reestreia, né? Talvez quem não durma tranquilo é o Tsunoda, né? Que de repente tinha um companheiro de equipe em que ele passava o rodo. Exatamente. E agora tem um cara... Pra ele, o que sempre quando um vai bem, machuca o outro, né? Então, machuca o Tsunoda e o próprio De Vries, né? O De Vries que tinha dificuldade de andar na frente do Tsunoda e de repente chega o Ricardo logo na primeira, né? Não teve o treino da sexta-feira ontem, o primeiro não teve, foi na chuva, ninguém andou e de repente, olha lá, o Carlos Sainz por 2 milésimos fora do Q3. E a comparação da volta do Sainz e do Alonso, a gente viu ali onde o Sainz era melhor, onde o Alonso era melhor no circuito húngaro de 4.381 metros. Os pilotos são obrigados a irem direto para pesagem nesse momento, tem que levar o equipamento completo. E você vê o que... Opa, aí tá vambora, legal, vamos de tobo água. Do lado aí eu da posto pista. naquela de branco, na de branco. O cara lá... Ih, rapaz, passou. Ih, foi direto. Foi a outra que ganhou.
Mari Becker, fala Mari. Eu acabei... Hi, George. What a shame. You were in a difficult situation there. First of all, would you prefer to have tried the hard tires in a quali pace before? No, it was nothing to do with the hard tyre. Okay. The hard tyre around this circuit was absolutely fine and working well. The car felt really strong. I felt good. Always when qualifying comes, I feel like I take a step, and you know my first laps were really strong. Took I think P4, P5, and then at the end we took way too much risk. The team sent me right into lots of traffic, and I was trying to respect the gentleman's agreement, and I got overtaken by 5 cars. Started my lap, or 4 cars. The one that hindered me the most was Gasly, who overtook me in the last corner, and the lap was gone. So very disappointing. Not a lot more to say. Do you think that now the gentleman's agreement should be rethink? Or... Well, there is. I mean, at the end of the day, you're fighting for yourself. It's down to the team and the drivers to make sure you're on the right track at the right points. And you know, there's 5 kilometers of track, and we were on the track where 12 cars were. So yeah, I'm not going to blame any drivers for today's issues. We need to look in the mirror and say we didn't do a good enough job. Thank you. Mari Becker conversando com o George Russell, Felipe Jafar. Exatamente, ele falando praticamente jogando a culpa, né? A Mari perguntou no começo se tinha alguma coisa do pneu, a estratégia do pneu, se era por ele não ter andado ontem com o pneu duro. Ele falou, não tem nada a ver com o pneu, e sim com a estratégia, né? Ele voltou a falar daquele o acordo de cavalheiros que existe, que não foi cumprido. Legal que a Mari depois perguntou de novo, falou, mas e aí esse acordo de cavalheiros? Isso aí, ele falou, isso é um acordo, não culpo nenhum piloto por isso aí. E só que a pista tem 5 km, que é um pouco menos que isso, e a equipe mandou, né, e tinham 14 carros no mesmo lugar. Então é um problema da equipe, não tem a ver, mandou muito bem ele, porque assim, todo mundo se desrespeitou, mas é acordo de cavalheiro, que como você disse, né, Serginho? É o desacordo de cavalheiro. Exatamente, na hora ele falou, o Gasly foi o que o último me cortou ali. E vou te falar também uma situação, todo mundo tinha que ir pra pista. Exatamente. E tava todo mundo querendo vaga no Q2. Mas era só ir 30 segundos antes, que daí já não tinha, né, todo mundo quer passar no último minutinho ali. E se todo mundo pensa igual, dá o que dá. Exatamente. Então daqui a pouquinho Norris, Hamilton, Verstappen, Bottas, Piastri, Leclerc, Hülkenberg, Pérez, Zhou e Alonso estarão na disputa. Exatamente, o Alonso já está aí pertinho da saída de box. Menos de 40 segundos e teremos a luz verde para o Q3. E a gente vai saber quem vai ser o pole position da 11ª etapa. Até aqui nós tivemos Max Verstappen com 7 pole positions, o Pérez com 2 e o Leclerc com 1. Esses foram os que largaram na frente até agora na temporada 2023. O Alonso já garante uma vantagem, pelo menos até esse momento do campeonato está garantido. Ele é o único, agora é o único, com o Sainz ficando fora, ele é o único piloto a entrar no Q3 em todas as corridas. 11 vezes. E quem gosta de relembranças dessa corrida aí, essa é aquela, até os pilotos postaram nas mídias sociais aí, o Nelsinho Piquet colocando a do pai do Nelson, passando a Ayrton Senna por fora, foi muito bacana a ultrapassagem. Depois teve a do Rubinho com o Schumacher, que ele também postou hoje, passou triscando o muro ali, foi muito bacana. Depois até a freada do Rubinho, quando que os carros da época escorregavam ali, você vê ele de lado. E teve a parte triste do Massa, que também postou ontem aí, daquela mola que saiu, acabou saindo do carro do Rubinho, 2009, e acertando a cabeça dele. Quer dizer, uma pista com bastante história aí, né, algumas boas, a do Massa muito ruim, mas uma pista cheia de história para os brasileiros aí. É isso aí. Só para a gente relembrar aqui as poles dos brasileiros, a Ayrton Senna foi pole em 86, 88, depois 91. Nós tivemos a pole position também do Rubinho, 2002. E dos pilotos que estão em atividade, o Hamilton com 8 poles, o Alonso com 2, o Max Verstappen com 1, o George Russell com 1. São os pilotos que em atividade estão que tem pole positions nessa pista da Hungria. Foi legal mesmo, ele viveu os 3 primeiros anos aí, só Brasil. O Piquet ganhou em 86 e 7, o Senna ganhou em 88, depois o Senna voltaria a vencer 91, 92 e o Rubinho ganhou em 2002, são 6 vitórias brasileiras. Você todas estava lá, Reginho? Todas. Aí, beleza.
Estamos com o Q3 em marcha. E agora vamos saber quem vai ser o pole position na Hungria. Nossos palpites aqui ficaram divididos entre Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sérgio Pérez, Lando Norris. Norris é meu. Qual que é o recorde da pista? O recorde da pista é o recorde oficial do Hamilton de corrida 1:16.627 e de pole position 13.447 no Q3 2020. 13 não vão chegar. Não, 13 vão não chegar. vão. O ano passado foi 1:17.337 a pole. Esse vai ser batido tranquilamente. Que foi do Russell. Amanhã, a partir de 9h30 da manhã, tem o Grande Prêmio da Hungria. Não perca, às 9h começa a nossa transmissão para São Paulo e parte da rede. Também pelo Band Play em qualquer ponto do Brasil. É só você baixar o aplicativo Band Play e acompanhar conosco. E às 9h30, a rede toda reunida. O Brasil inteiro, de norte a sul do país, para acompanhar as emoções do Grande Prêmio da Hungria. Boa volta do Pérez, 1:17.1. Melhor tempo do fim de semana. E todos agora com pneus macios. O Norris é o primeiro setor, já é roxo, mas muito próximo do Pérez. Melhor tempo do fim de semana, como disse o Regi, 1:17.1. E lá vem para baixo, um 10,5, já vem à frente. Já vem para casa de 1:16. Vem para passar aí o Pérez, a McLaren, que todo mundo tinha dúvidas, hein? Que não é um carro que só anda bem em curva de alta e tal. Os pilotos, a própria equipe jogando para baixo, mas olha só para onde vai o Norris agora. Leclerc tem o melhor primeiro setor, Lando Norris tem o melhor segundo setor, passou Norris, 1:16.904, melhor tempo do fim de semana, batido mais uma vez. E agora vem Leclerc. Primeiro setor é do Verstappen. Alonso pula para segundo, Joe é o quinto. Bottas, quarto, Hülkenberg se meteu ali, é o quinto colocado, Joe, sexto. Menos de 8 minutos agora. Vamos ver o Leclerc passando. O Leclerc passa, 1:17.1. O Pérez não está sobrando, não. Acho que pode brigar com o Norris lá, mas é um décimo para cá, um para lá. Vamos ver o tempo do Max Verstappen. Tem o melhor primeiro setor e o seu segundo melhor setor. Não sei que faça esse setor muito forte, hein? Passou, Max Verstappen passou, assumiu a ponta, 1:16.612. Primeiro e terceiro setores do Vespa. Terceiro setor muito forte dele. Hamilton, vem para ser segundo, Hamilton. Segundo, 1:16.738. Muito próximo. Tá legal essa briga. Tá legal essa briga pela pole. 4 equipes diferentes nas 4 primeiras posições, mas isso vai mudar bastante, acredito eu. 1 décimo separa o Verstappen de Hamilton. ...126 milésimos, para ser bem exato. Ou você pode falar 7 equipes entre os 6, é isso, mais ou menos? É isso aí. O tempo do Guan Yu Zhou foi deletado. 6 equipes entre os 7. A única repetição é Red Bull, né? Legal a gente ver os carros da Alfa, ver o Hülkenberg aí nessa posição, ver essa ascensão da McLaren, isso é legal. E melhor ainda, Felipe, são 7 equipes entre os 8 primeiros. Entre os 8. Aí o Zac Brown, o cara que manda prender e manda soltar na McLaren. Esse ganho de qualidade pode ser um efeito Gil de Ferran também? Tem a participação do Gil? Não, o Gil chegou no meio do ano, a partir de Miami, né? Ele entrou para a equipe para ajudar e com certeza está ajudando, mas não, eu acho que isso aí é um trabalho que logo de cara a McLaren viu que tinha um carro ruim, eles abandonaram mais ou menos aquele projeto inicial, andaram muito mal as primeiras equipes e foram, porque acontece, Sérgio, como eles é restrito o túnel de vento, eles vão montando o carro e às vezes não necessariamente mostrando, eles vão montando devagarinho, porque tem o lance do teto orçamentário, então a McLaren deixou para fazer todo o carro completo
e aí para vir com o pacote completo aerodinâmico e que deu muito certo, que não é normal dar um pulo tão grande assim, mas desde o começo eles falavam, ó, a gente errou no projeto inicial, mas depois a gente vai estar bem. E é o que aconteceu. Na Grã-Bretanha trouxeram 75% de aerodinâmica modificada, nova, né, para o carro da McLaren. E o resultado foi maravilhoso. Um segundo do Norris e um quarto do Piastri. E para essa equipe, para essa corrida não trouxeram nada, só tão ajuste fino, porque quando você traz uma mudança grande no carro, você precisa afinar essa mudança aí, que é o que está fazendo também a Red Bull, que usou, Serginho, um pulo do gato, a Red Bull. Eles mexeram, todo o sidepod é novo, que o sidepod é aquela lateral, ficou até mais bonito, mais achatado. Só que o que eles pegaram? Eles têm, para ter uma ideia, comparado com uma Aston Martin, por exemplo, a metade de tempo de túnel de vento e CFD, que é o computador. Isso por causa da penalidade, né, por ele ser campeão, e também você tem menos tempo de túnel de vento. A Aston Martin terminou lá atrás, tem mais, o ano passado, e também foram penalizados por estourar o cost cap, o limite orçamentário. Só que eles mexeram nessa lateral do carro, que a gente está vendo aí, ó, toda ela alegando que eles estavam mexendo no sistema de refrigeração, que é onde passam os radiadores, tudo por dentro. Segundo o regulamento fala, quando você mexe no radiador, a parte que resfria o carro, isso não entra para as horas de túnel de vento e nem de CFD. Você pode trabalhar tranquilamente, você só não tem os dados de pressão aerodinâmica. Então, eles modificaram toda essa lateral do carro aí, sem ter que mexer nas horas de túnel de vento. Quer dizer, acharam uma brecha no regulamento para dar uma evoluída no carro. Vamos nessa então. Pouco menos de 4 minutos para conhecermos o pole position da 11ª etapa da temporada 2023. Verstappen tem a volta mais rápida, 16,6. Hamilton tem a segunda volta mais rápida, 16,7. Agora vale a pena arriscar, que é o que eles fizeram lá no Q1, né? Agora é a hora de arriscar para tentar a pole, se é para deixar para o finalzinho. Mário. E o curioso, quem está vendo essas Alfa Romeo aí, o Bottas chegou a dizer, olha, tudo que a gente trouxe de novo para funcionar em Silverstone, na verdade, eu acho que deve funcionar mesmo é aqui. E foi justamente o que aconteceu. O Silverstone não funcionou, mas aqui funcionou. Engraçado, com uma pista com um perfil totalmente diferente. Pois é. Coisas do automobilismo. E o Hülkenberg falando que ia prejudicar demais a classificação de pneu duro no começo e médio, porque eles eram bons só de pneus macios. Mas não, olha lá, tá ele ali em 8º, firme e forte. Saindo aí da garagem o Hamilton. Os últimos pole positions, Hamilton de 2018, Verstappen 19, Hamilton 2021 e o Russell 2022. A torcida tá animada. Torcida húngara se vendo ali no telão, aí a animação é maior ainda. Lembrando que além dessa primeira pole do Russell na carreira, a Hungria também marcou a primeira vitória de Hamilton 10 anos atrás, pela Mercedes. E aí você vê, ó, Serginho, que eles saem com o pneu novo, sem aquele lance, sem aquela precaução que antes que era, lembra que o Verstappen saiu antes, porque daí se ele erra, ele pode dar outra volta. Agora não, ó, o tempo que tá aí, errou, opa, queimou o limite de pista, acabou, você fica com o tempo que tá. Então eles vão por tudo ou nada. É um verdadeiro mano a mano agora para ver quem vai ser o pole position. Leclerc abriu a volta. .27.89 é o melhor tempo nesse primeiro setor do Leclerc. 27.78 é o do Verstappen. Pelinho. Quase. Estamos agora a menos de 40 segundos para o encerramento. Bom trecho do Leclerc. Vai brigar. Está 1 décimo atrás de Verstappen, vai depender desse último setor.
obviamente, que os outros. Olha o Verstappen, setor ruim primeiro, mas ver. faz um bom segundo setor. Faz um bom segundo setor o Verstappen. Vem agora o Leclerc pro complemento da volta. Em terceiro, o Leclerc ganha. Ele vai passar, ainda vai dar tempo de abrir mais uma volta. Vamos ver se ele vai continuar. Ele passa, faz um 16,9, ele vai continuar acelerando. Não consegue, hein, por causa da bateria lá, do lance de bateria, ele não consegue dar 2 voltas seguidas. Passa o Verstappen, não melhorou o tempo o Verstappen, 16,612. O Norris está com o melhor tempo agora, hein? Norris tem uma pole position em 2021 na Rússia. Vai passar o Alonso. Alonso passa e fica com 17,0. Quinto colocado Alonso. Vem aí Lando Norris. Vamos ver se o Norris rouba essa posição do Verstappen. Lando Norris, ele passa e fica em segundo, 16,6. Já estava imaginando a festa da McLaren. Hamilton tem o seu melhor primeiro setor. Guan Yu Zhou, hein? Guan Yu Zhou, quinto. Hamilton tá bem, hein? Ele tem 8 pole positions nessa pista. 103 poles na carreira. Verstappen tem a pole. Pode ser a 8ª do ano. Hamilton vai para a linha de chegada. Passa Lewis Hamilton. Passa e assume a ponta pole position de Lewis Hamilton. Sensacional! Hamilton, depois de Abu Dhabi 2021, ele crava a pole position na Hungria. 3 milênios. 594 dias depois da pole 103. Finalmente a pole 104 de Lewis Hamilton. Essa foi no capricho, no capricho. Hamilton e Verstappen largou na primeira fila. Norris e Piastri na segunda. Depois Joe, Leclerc, Bottas, Alonso, Pérez e Hülkenberg. Essa foi como o Verstappen fez em Silverstone, a La Senna. E agora Hamilton repete. Na última volta, no último momento, Lewis Hamilton. Olha a animação. Top lad. Get in there, let's go, boys! Oh God, so good. Thanks so much for the hard work, guys. Agradecendo muito pelo trabalho. Pelo trabalho. Não precisa traduzir, né, Regi? Não. Como é que você vai traduzir o... Agora, aí, essa foi no capricho, assim como o Verstappen fez em Silverstone, arrancou a pole. O Hamilton também arranca essa pole position. Ficaram muito próximos, a diferença foi de 3 milésimos. 3 milésimos separaram os dois. E 85 centésimos para o Norris. Ele não teve o primeiro bom setor, ele deve ter dado, vamos ver se ele fala alguma coisa, mas o primeiro setor do Verstappen não foi muito bom, ele perdeu para outra volta e o Hamilton realmente acertou na veia. Tem um carro pior, obviamente, do que o Verstappen no momento, principalmente em ritmo de corrida, mas montou muito bem, é o que você estava falando antes, né? Tem pista que casa com o piloto, essa casa com o Hamilton. 9ª pole position dele, 104ª pole position na carreira. E mais de 500 dias separaram a pole 103 da pole 104, Reginaldo Leme. 500 dias. 594 para ser preciso, é muita coisa. É muita coisa. Você vê que um piloto vencedor como ele estava carecendo de uma coisa assim. Agora tem a corrida pela frente. Mas já dá um ânimo diferente para o torcedor da Mercedes e principalmente para o espectador que gosta da Fórmula 1. Ele vai ali para cima do pneu esquerdo. E Serginho, amanhã ele vai brigar. Ele não tem nada a perder. Quem tem a perder é o Verstappen. Ele vai jogar duro amanhã, do jeito que ele puder, obviamente. Mas ele vai tentar, ele sabe que tem um carro pior, principalmente em ritmo de corrida. Mas eu acredito que ele vai tentar fazer o possível aí para levar essa. Só lembrando para os amigos que eu e Fred Sabino apostamos na pole do Hamilton, tá? Então estão devendo um gulas para nós. E a Mercedes estava sem pole exatamente há um ano, né? A última pole foi do Russell. Foi exatamente há um ano. E se a casa não estava muito boa para o Pérez, ele passou para o Q, depois de 5 provas, passou para o Q3, mas passou mal. Né? Vai largar em novo. Parece que o Hamilton está respirando agora. Teve um cumprimento ali protocolar do Hamilton com o Verstappen. Evitaram ali se olhar. Espetacular. A pista da Hungria, ela tem todas as possibilidades, né, Reginaldo Leme? Não, e vamos lembrar aí, Norris em terceiro e Piastri em quarto. Quer dizer, os dois ocupando a segunda fila. E Guan Yu Zhou vai largar em quinto. Uma corrida que promete muito, apesar da gente saber que o ritmo de corrida do carro da Red Bull é melhor, né?
E o Pérez ficou na 9ª posição. Ele foi o primeiro a sair, quis se garantir e acabou ficando na 9ª posição, Felipe. E é bacana a gente ver a diferença entre os 3 primeiros, né? Do Hamilton para o Norris, menos de 1/10. Do Hamilton para o Verstappen não teve diferença, por 3 milésimos. Então, bem competitivo. Agora, a surpresa é o Guanyu Zhou e o Bottas. Os carros da Alfa realmente muito bem. Danica Patrick vai entrevistar Lando Norris. Lando, excellent job out there, P3. Lando, you guys were a little skeptical coming into this race that maybe this new update wasn't going to be as effective in these mid-speed corners because you guys were so fast at Silverstone. Tell me about how that's translated here. Are you surprised? Me fala como isso transforma. A little bit. I'm disappointed, I guess. Eu tô um pouco. Yeah, if you're doing within a 10th of pole, it feels like you should be on pole if you put the lap together, you know. So I guess as an overall picture, I'm happy the team did a good job, P3 and P4 for both of us. So a good weekend so far, but as a driver, I'm not the happiest. I feel like I made too many mistakes and that cost me today. Okay, well you baited it. You said disappointed. So what was it that you felt like could have been different? Was there a corner with something that could have been different for you to be able to get that last 10? There's always little things, you know, just putting the lap together. It wasn't the cleanest. I guess there's always an element of risk involved in trying to push it a little bit more, but nothing major. Just I don't know how much it was between me and P1, but if it's a 10, there's definitely a 10th in it. So yeah, frustrating, but I'm happy. P3 still is a good position for tomorrow. So still a good day. Well, you guys have been on a roll, so what are your thoughts moving into the race? And this is going to require a lot of you, but of the car and the tires, do you feel like the car is up for the long runs? Obviously, it's pretty fast. No, I'm good. I'm excited. I think the race pace yesterday and on Friday was pretty strong. Just as strong as, we probably were in Silverstone. So I'm excited, just difficult track to overtake, which is probably why I'm a bit more frustrated than I normally would be. But yeah, I'm up there with the good guys. We've got 2 cars up there, so hopefully we can use them and get some good points tomorrow. Well, there was a moment with George Russell in Q1 where it was just about there being so much traffic all around. How do you get through that tomorrow and having lap traffic and things on track? It's clearly an issue here. That's an issue for tomorrow. Issue for them. Yeah, I mean, we did a good job today. That's all I care about. Tonight we focus for tomorrow. Okay, good luck. O que importa é para hoje e vamos ver o que acontece amanhã. Agora a Danica Patrick vai conversar com Max Verstappen, segundo colocado na Max, good job. You went back out there and didn't go any quicker. Can you tell us what happened on that last time out? Not much happened. I've been struggling the whole weekend to find a good balance. Every session has been up and down. Today also in qualifying, really difficult. Q1, Q2 to feel confident to really attack corners. I thought my first one in Q3 was quite good, but then second run again, no feeling. Try to push a little bit more, you lose the rear, lose the front. So I think, I mean, we're still second, but I think we should be ahead with the car we have normally. But so far this weekend, I think we haven't been on it. So what is it that you think that you need more than one end? Do you need the front more, or do you need the back more for tomorrow's race? Depends a bit on the temperature. I mean, it's going to be quite hot, so normally rear tires, you know, are always going to be quite difficult. I think for the race, you know, everything settles down a bit more, but I would have just hoped to have a little bit more of a, you know, fun balance in qualifying to really attack it. You guys came with a new update. Do you feel it's effective or maybe not? I think the update works, you know, but I think we just didn't really put everything together setup-wise, because I think today was just been all over the shop where, and not exactly where we wanted to be. Well, a bad day at P2 is not too bad. Good luck. Onde a gente gostaria. E ela comentou, se o P2 é dia ruim, não é tão ruim assim. Exatamente. Agora, Lewis Hamilton, entrevistado por Danica Patrick. I don't even need to say anything. They went 10 times this mad when you took the pole. You sounded like you were out of breath. Was that out of breath or was that just super excited? Sem respiração, era isso mesmo ou só super excited, né, excitado? Foi os dois. I've lost my voice from shouting so much in the car. Ano e meio, it's amazing that feeling. Muito difícil, tô sem voz de tanto gritar no carro. I'm so grateful to be up here because the team have worked so hard. We've been pushing so hard over this time to finally get the pole. It just feels like the first time. So, finalmente conseguir a corrida, parece a minha primeira pole. Thanks to the crowd here. We have such an amazing crowd every year. Agradecendo demais, todo mundo compareceu. Wow. I was really not
I didn't expect coming today that we'd be fighting for pole. So when I went into that last run, I gave absolutely everything. There was nothing left in it. I feel like I can hear the emotion in your voice, and I'm curious for you to explain what that journey's been like to get back to the top again. It's been massively challenging for every single person in the team. You know, there's been ups and downs. It's a big roller coaster ride. But none of us have lost faith. We've all just united together. We're focusing on trying to steer the car into the direction. Today we were losing so much in turn 4 and turn, not so much, but time in turn 4 and 11 compared to the others. So I just sent it and hoped that I stayed on track. And but it has been tough, and it's going to continue to be tough moving on from here. But I think hopefully this shows that we're on the right track and we can do it if we just keep pushing. Was there a big difference between the hard, the medium, and the soft in the car? Big difference in balance, but all the tires actually generally felt quite good. And right at the end, the soft tire felt extraordinary. And it's just interesting just how you have to prep the tires. And for us finally having a relatively neutral, calm balance through the corners. Two-corner balance is very difficult to get right with these type of cars, and I think we did that today. So hats off to the team. We did a great job. Give us a little insight. You win the race tomorrow. What's the emotion going to be like then? I just have to try and see if I can sleep tonight. And yeah, I think tomorrow we'll study as hard as we can. We'll bring our A game tomorrow as a team, and I mean, it's going to be difficult to fight these two guys. You know, Lando's been doing a mega job. It's been great to see McLaren up there battling, and Max, you know, Max, he's always up there. He's always doing his thing. Well, one final question. You criticized the limited amount of tires, and maybe that this wasn't the right way to go for qualifying, but you're on the pole. So do you like this format? I wouldn't say that it was criticizing. It was just giving a point of view. I think, you know, all these amazing people turn up on a Friday and want to see cars running around, and we have less tires than normal. But the wet tires, there's a lot of wet tires they throw away on the weekend, and that's what we need to figure out how we can do better there, rather than reduce the entertainment for the fans. So I just meant on that day. He loves you guys. Cheer for him. Love you guys. Congrats. Good luck. Muito obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Amanhã, a partir de 9 da manhã, para toda São Paulo e parte da rede, 9h30 para todo o Brasil. Grande Prêmio da Hungria, pole position de Lewis Hamilton. Mais notícias no Beck e no Jornal da Band. Obrigado ao Reginaldo Leme, a Felipe Jafone e a Mariana Becker pela parceria. Estamos completando essa transmissão. Valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte.